E Moisés falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel: Eis o que o Senhor ordenou: se um homem fizer voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não quebrará sua palavra, fará de acordo com tudo que sair de sua boca. E se uma mulher fizer um voto ao Senhor e se ligar com obrigação, estando na casa de seu pai em sua mocidade, e seu pai ouvir seu voto e obrigação com que sua alma se ligou, e se calar a respeito disso, então todos os seus votos terão valor, e toda obrigação com que se ligou terá valor. Mas se seu pai não permitiu no dia em que ouviu todos os seus votos e suas obrigações com que se estiver ligado, não terão valor, e o Senhor lhe perdoará porque seu pai não lhe permitiu. Se ela se casar e seus votos estiverem sobre ela, ou a palavra saída de seus lábios com que sua alma se ligou, e seu marido ouvir e silenciar no dia em que ouviu, os votos dela terão valor, e as obrigações com que se ligou terão valor. Mas se no dia quando seu marido ouviu ele não permitiu, então ele anulará o voto que estiver sobre ela, e tudo que saiu de seus lábios, e tudo que se ligou à sua alma, e o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma divorciada, tudo que se obrigou terá valor. Se a mulher fez voto na casa de seu marido, ou se obrigou com juramento, e seu marido ouviu e silenciou, não lhe proibindo todos seus votos terão valor. Então todas suas promessas serão válidas. Mas se seu marido as anulou no dia em que os ouviu, então tudo que saiu de sua boca, todos os compromissos de sua alma não têm valor. Seu marido os anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação que ela fez para afligir a alma, seu marido pode confirmar ou pode anular. Se seu marido silenciar dia a dia, confirma todos os votos e todas as obrigações que estiverem sobre ela, porque ele confirmou quando ele ouviu. E se ele os anulou depois que os ouviu, ele tomará sobre si sua culpa. Estas são as leis que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade ou em casa de seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, e depois serás recolhido a teu povo. E Moisés falou ao povo, dizendo: Armai homens dentre vós para a guerra, para que saiam contra Midian, para levar a efeito a vingança do Senhor contra Midian. Enviai à guerra 1000 de cada tribo dentre todas as tribos de Israel. E foram escolhidos 1000 de cada tribo dos milhares de Israel, 12.000 armados para a guerra. E Moisés mandou os 1000 de cada tribo para a batalha, e com eles Finéias, filho do sacerdote Eleazar, com os vasos do santuário em suas mãos e as trombetas para o sinal do alarme. E lutaram contra Midian, como o Senhor ordenou a Moisés, e mataram todos os homens. E eles mataram os reis de Midian, entre outros mortos, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, os 5 reis de Midian. Eles mataram à espada Balaão, filho de Beor. E os filhos de Israel levaram cativas as mulheres dos midianitas e seus filhos pequenos, e despojaram todo o seu gado, todos os seus rebanhos e todos os seus haveres, e queimaram a fogo todas as cidades e todas suas moradas e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa, homens e animais. E trouxeram a Moisés ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, ao acampamento nas campinas de Moabe, perto do Jordão, junto a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar e todos os príncipes da congregação saíram ao encontro deles fora do acampamento. E Moisés se irou contra os oficiais do exército, chefe dos milhares e chefe das centenas que vieram da guerra. E Moisés lhes disse: Deixastes todas as mulheres viverem? Eis que elas foram para os filhos de Israel por conselho de Balaão, instigados para se desviarem do Senhor no caso de Peor. E por isso houve a praga entre a congregação do Senhor. E agora matai todos os meninos e todas as mulheres que conheceram o homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas que não conheceram o homem, deitando-se com ele, deixai-as vivas para vós. Mas vós permanecei fora do acampamento durante 7 dias, todos vós e vossos cativos que mataram algum homem e que tocaram algum morto, purificai-vos no 3º dia e no 7º dia.
E purificai todas as vestes e todos os objetos de peles, e tudo que foi feito de pelos de cabra, e todo o vaso de madeira. E o sacerdote Eleazar disse aos homens de guerra que saíram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Somente o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode ir ao fogo, fazei passar pelo fogo e ficará limpo. Todavia purificai pela água da purificação. E tudo o que não pode ir ao fogo, fazei passar pela água. Lavai vossas vestes ao 7º dia e ficareis limpos, e depois podeis entrar no acampamento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Somai a quantidade da presa que foi tomada de homens e também de animais, tu e o sacerdote Eleazar e os cabeças das casas paternas da congregação. E divide o total em 2 partes entre os que tomaram parte na guerra, saíram à batalha, e entre toda a congregação. E tomai um tributo para o Senhor dos homens de guerra que foram à guerra, um em cada 500, tanto homens como bois, jumentos e rebanhos. Tomai-o de sua metade, e dai-o ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. E da metade pertencente aos filhos de Israel, tomai um de cada 50, tanto de homens quanto também de bois, de jumento, de rebanhos e de todos os animais, e dai aos levitas, que têm a responsabilidade do cuidado do tabernáculo do Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. E a quantidade da presa, o restante do despojo que os homens de guerra tomaram, foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas, de homens e de mulheres, que não conheceram homem e deitaram-se com ele. A metade, a porção dos que foram à guerra, foi 337.500 ovelhas. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi de 675. E os bois foram 36.000, dos quais o tributo para o Senhor foi de 72. E de jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi de 71. E de pessoas o número foi 16.000, das quais o tributo para o Senhor foi 32 pessoas. E Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo, que era a oferta alçada do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E da metade pertencente aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da que era dos homens que lutaram, e a metade pertencente à congregação foi: das ovelhas 337.500, dos bois 36.000, dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. E Moisés tomou da metade pertencente aos filhos de Israel, um de cada 50, tanto dos homens como também dos animais, e os deu aos levitas, que cumpriram o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E os oficiais que chefiavam os milhares do exército, e os chefes de 1.000 e os chefes dos 100 se chegaram a Moisés, e disseram a Moisés: Teus servos contaram os homens de guerra que estiveram sob nosso comando, e nenhum deles nos falta. Assim nós trouxemos a oferta do Senhor, que cada um de nós achou: vasos de ouro, correntes, braceletes, anéis, brincos e colares, para fazer expiação pelas nossas almas diante do Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram o ouro deles em forma de diversos objetos. E todo o ouro da oferta alçada que os chefes de 1.000 e chefes de 100 ofertaram ao Senhor foi 16.650 siclos, porque os homens de guerra haviam pilhado cada um para si. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o colocaram na tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor.